Salve, salve amigos e amigas que acompanham Terra Negra. Terra Negra agora nessa empreitada, a revisão Unicamp e FUVEST. E eu trouxe para vocês aí uma questão da Unicamp de 2016. Dá um pause aí na tela e acompanha a questão. Pois então, vira aí, né? Uma questão abordando ciclones tropicais. Uma questão que, se você não tem o conhecimento mínimo, não tem como fazer. A questão trouxe uma imagem de satélite que mostra um ciclone e pergunta quando ele ocorre. Se ele ocorre no hemisfério norte, no hemisfério sul e por aí vai. Nós vamos relembrar a questão dos ciclones trabalhando com isso aqui, ó, com a pressão atmosférica. Todo mundo lembra? Em áreas de temperaturas menores, nós teremos uma alta pressão atmosférica, um ar mais denso. Predominam as correntes descendentes de ar. Um alento aí para você, ó. Nessas áreas de alta pressão, como o ar desce, nós não temos chuvas. São as áreas conhecidas como anticiclones. Geralmente são áreas de céu limpo, sem nuvens, e baixa precipitação ou quase ausência de precipitação. Já nas áreas de baixa pressão, temperaturas elevadas, o ar se expande, você tem um aquecimento, a temperatura fica elevada e a pressão atmosférica irá ser baixa. E essa área de baixa pressão nós temos o quê? Nós temos as correntes convectivas, as correntes de ascensão do ar. Tanto é que é mais comum ter chuvas nessas áreas de baixa pressão. Esse deslocamento do ar tem um padrão, sempre da alta para baixa. É o que nós chamamos de vento. A questão não contempla o vento, a questão fala sobre centros de baixa pressão. Mas é bom você lembrar que vento, quando a gente estuda vento, você tem que saber que esse gradiente de pressão que vai gerar esses ventos. Os mais famosos em prova são os alísios e contralísios, até coloquei aqui, ó, para você lembrar os alísios que saem dos trópicos em direção ao Equador, aqui no hemisfério sul, e dos trópicos em direção ao Equador, no hemisfério norte. São ventos globais. E a compensação que a atmosfera faz, nós chamamos de contralísios, fechando um mecanismo conhecido como célula de Hadley, ou Hadley. Além da célula de Hadley, que envolve alísio e contralísio, é bom também que você tenha a noção sobre as monções, que são aqueles ventos sazonais típicos do sudeste asiático. E além dos ventos regionais, nós temos uma circulação local, que é a circulação que envolve as brisas. Aí você tem que revisar a brisa marítima e a brisa continental, uma de dia e a outra à noite. Estou relembrando aí rapidamente a questão do vento, já que a gente tratou de pressão atmosférica, de gradiente de pressão, e esse gradiente, essa diferença de pressão, faz a atmosfera circular. Mas o objeto da questão aí é esse aqui, ó. Centro de baixa pressão, temperatura elevada, são os ciclones. Ciclone, quando ocorre no Oceano Pacífico, lá para o lado do Japão, sudeste asiático, nós chamamos de tufão. O ciclone que tem origem continental são os famosos tornados. E ciclone de origem atlântica são os furacões. Lembrando que furacão, tornado e tufão têm época do ano para ocorrer. Você jamais pode confundir esses fenômenos atmosféricos com, por exemplo, uma atividade vulcânica, um terremoto, que independe da época do ano. Existe sim a temporada dos tornados. E não existe a temporada dos vulcões. Vulcão, terremoto são processos tectônicos ligados a forças endógenas. Já tufão, tornado e furacão, como são ciclones, e ciclone, essa dica é ouro, tá? Ciclone associado a temperatura elevada. Daí são fenômenos típicos do verão. E são mais frequentes lá no hemisfério norte do que aqui no hemisfério sul. No hemisfério norte, devido à continentalidade, nós teremos um aquecimento mais forte durante os meses de verão, favorecendo a formação desses ciclones. Esses dois pontos são importantes, tá? Os ciclones são centros de baixa pressão associados a temperaturas elevadas. Então, ciclone no verão. Ocorrem preferencialmente no hemisfério norte, pela continentalidade e maior aquecimento daquele hemisfério quando comparado ao hemisfério sul. Mas isso não tira a possibilidade de ocorrência de ciclones no hemisfério sul. O próprio interior do estado de São Paulo, interior do estado do Paraná, recentemente vem sendo estudado aí alguns tornados nesses estados. E tornados que ocorrem preferencialmente no período do verão. Um ponto importante que você tem que lembrar aí na sua revisão é a alternância das estações do ano. Quando a gente fala verão no hemisfério norte, eu estou falando de junho, julho, agosto e setembro. Detalhe que de setembro para outubro no hemisfério norte nós temos o início do outono, que ainda é muito quente e que também é um período de frequência, ocorrência de ciclones, principalmente tornados e furacões, pegando na América do Norte. Mas a questão trouxe uma imagem de satélite. Coloca a questão na tela aí para a gente ver. A questão trouxe uma imagem de satélite e nessa imagem de satélite
você tem um comando. A figura a seguir exibe a imagem de um ciclone. Aí a Unicamp é bem clara e te pergunta, é correto afirmar que o ciclone em questão é? De cara, a gente já vai tirar a letra A, porque a letra A fala que é um ciclone no hemisfério sul em alta pressão atmosférica. Errado. Ciclone, centro de baixa pressão. Então a letra A não responde a questão. Nós temos uma letra B que fala que pode ocorrer em qualquer hemisfério, independente da pressão. Está errado também. Ciclone, baixa pressão atmosférica. A letra C fala que é no hemisfério norte. Então vai ficar essa dúvida aí. Hemisfério norte ou hemisfério sul? Vem para cá, acompanhe. A rotação, o sentido da rotação da Terra é de oeste para leste. Então quando a Terra gira de oeste para leste, os fluidos tendem a fazer um movimento contrário, principalmente a atmosfera, que está presa ao planeta pela força da gravidade, mas é fluida, ela tem movimento. Então, quando a Terra gira para cá, nós temos que usar aí um conhecimento divino da física, que é a força inercial de Coriolis, ou Coriolis. Se a Terra gira para cá, os fluidos tendem a fazer um movimento contrário. Peguei o exemplo aqui dos alísios. Os alísios do hemisfério sul, quando vão em direção ao Equador, devido à força de Coriolis, eles têm uma pequena variação aqui para a esquerda. Já os alísios do hemisfério norte, que vão em direção ao Equador, eles vão ter uma pequena variação para a direita. Isso vai ser importante quando você quer entender o sentido de rotação do ciclone, se é horário ou se é anti-horário. Vou pegar isso aqui que eu acabei de falar, que é a força de Coriolis, sempre atuando para oeste, e vamos aplicar aqui, ó. No hemisfério sul, um centro de baixa pressão. Baixa pressão é a área de convergência de ventos. Acompanhe comigo atentamente. Esse ar que vai em direção à baixa pressão, chegando aqui, como ele está no hemisfério sul, ele vai ter um leve declínio para a esquerda. Só que aqui eu vou manter esse padrão para a esquerda. Repare que mantendo esse padrão para a esquerda, eu vou ter um somatório que vai levar a isso aqui, ó, num sentido horário. Agora, aqui em cima, no hemisfério norte, é diferente. No hemisfério norte, quando vai para baixa pressão, ele tem uma declinação para a direita, fruto da força de Coriolis. E se eu fizer para direita, para direita, para direita, para direita, eu vou ter um somatório aqui, ó, que vai no sentido anti-horário. Sendo que no hemisfério norte os ciclones giram no sentido anti-horário e no hemisfério sul no sentido horário. Então, de acordo com a imagem, por exemplo, observe aí na imagem de satélite do furacão Catarina, que ocorreu no hemisfério sul, ocorreu aqui no Brasil em março de 2004. Tá reparando aí nessa imagem como é que ele está girando no sentido horário? Agora, quando você compara lado a lado essa imagem, por exemplo, com o furacão Katrina, que ocorreu em 2005 lá nos Estados Unidos, repara como Katrina tem um movimento no sentido anti-horário. Voltando para cá para o quadro, ó, hemisfério sul girando no sentido horário e hemisfério norte no sentido anti-horário. Resultado direto da força de Coriolis, que é essa força inicial que atua, inercial, aliás, que atua sobre o nosso planeta. Então, a resposta que melhor vai responder a questão é a letra D. Ocorreu no hemisfério sul e corresponde a uma área de baixa pressão. Hemisfério sul, pelo sentido C, horário. E baixa pressão, que é o ciclone, um centro de baixa pressão atmosférica. Mais um adendo importantíssimo, a época do ano. Ciclone, furacão, que é um tipo de ciclone, que é uma baixa pressão, sempre temperaturas elevadas. É isso aí, boa prova, até a próxima.